Olá pessoal, sabemos que hoje existem diversas formas de se produzir roscas. Você sabe o que é o torneamento de roscas? Vem comigo que eu te mostro. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar este vídeo com os seus amigos para que eles também possam entender um pouco mais sobre o processo de torneamento de roscas. O torneamento de roscas é um processo que consiste em se obter roscas em formas cilíndricas através do processo de torneamento, podendo ser feitas roscas internas e externas. É uma operação muito exigente e um dos processos mais complexos de usinagem. Neste processo, pode ser difícil obter-se bom controle de cavacos, vida útil previsível da ferramenta e qualidade consistente da peça. Neste processo, a ferramenta para torneamento de roscas faz um número de passes para gerar uma rosca na peça. Ao dividir a profundidade de corte total da rosca em séries de cortes menores, o raio de ponta sensível da pastilha não é sobrecarregado. Isso quer dizer que, ao se dar vários passes com profundidades rasas, não se sobrecarrega a ferramenta e nem a máquina, fazendo-se preservar a ponta da pastilha. Uma vantagem do torneamento de roscas é que ele é um processo flexível e pode ser aplicado a uma variedade de geometrias, comprimentos, tamanhos e pode ser utilizado com qualquer material maquinável. Vamos falar um pouco sobre o torneamento de roscas externas. Geralmente o torneamento de roscas externas é mais fácil e exige menos da ferramenta que o torneamento de roscas internas. Além disso, há muitos métodos diferentes que podem ser usados para alcançar os resultados desejados. Roscas externas podem ser com sentido tanto para a direita como para a esquerda. Deve-se levar em consideração quanto ao torneamento de roscas externas que a faixa de avanço deve ser igual ao passo da rosca, que se faça uma escolha de um número de passes para o corte de rosca e profundidade, e que estes sejam adequados para o processo, que a formação de cavacos seja tal que evite que eles fiquem presos ao redor da ferramenta e ou da peça, que se evite as vibrações causadas por longos balanços da ferramenta e peças delgadas, e o alinhamento da ferramenta e altura de centro. Agora sobre o torneamento de roscas internas. O torneamento de roscas internas é mais difícil que o torneamento de roscas externas. Isso porque existe uma maior necessidade de um escoamento eficiente de cavacos, e porque as ferramentas geralmente precisam ser mais longas e delgadas. Em geral, ferramentas mais longas e delgadas tendem a vibrar. Roscas internas também podem ser com sentido tanto para a direita como para a esquerda. Para considerar o torneamento de roscas internas, temos que o escoamento de cavacos, especialmente em furos cegos, é auxiliado ao se usar ferramentas versão esquerda e vice-versa, rosqueamento reverso. Porém, isto também cria maior risco de movimento da pastilha. Deve-se usar a penetração de flanco modificado para gerar cavacos helicoidais que sejam fáceis de direcionar para a entrada do furo. Deve-se escolher um número de passes para que o corte da rosca e profundidade de corte sejam adequados. Nesse processo, existem vibrações causadas por longos balanços de ferramentas que devem ser evitadas. E se for necessário usar uma ferramenta longa, use uma ferramenta de metal duro ou com mecanismos antivibratório para minimizar as vibrações. Métodos de fabricação. O torneamento de roscas se resume basicamente em uma peça cilíndrica, uma ferramenta com um inserto intercambiável ou não, que dá passes rasos até que se chegue à profundidade desejada da rosca. Nesse processo, a peça geralmente é a que está girando em seu próprio eixo, gerando a velocidade de corte, enquanto que a ferramenta percorre o caminho longitudinal da rosca de forma linear. Nesse ensejo, algumas variáveis podem ser controladas para adaptar o processo de torneamento de roscas ao material, máquina ou ferramenta que se está utilizando, a fim de concluir o processo sem a avaria do produto e com qualidade. Vamos falar agora sobre essas variáveis e entender qual é o impacto delas no processo. Tipos de insertos e geometrias e calços. Existem 4 tipos principais de insertos para torneamento de roscas: o inserto perfil parcial ou perfil V, o inserto perfil completo, o inserto multidentes e o inserto semi-perfil, que é somente para roscas trapezoidais. Vamos falar um pouco sobre cada tipo. O inserto perfil parcial ou perfil V não formam crista
cristas nas roscas. Portanto, o diâmetro externo ou interno devem ser torneados no diâmetro certo antes do rosqueamento. É um inserto que pode ser utilizado em diversos passos. Sua vida útil é mais curta devido ao raio da ponta do inserto ser menor do que a do inserto com perfil completo, e também é necessário o acabamento posterior em outra operação. Suas principais vantagens são flexibilidade, pois a mesma pastilha pode ser usada para uma gama de passos, desde que o ângulo do perfil da rosca, 60 graus ou 55 graus, e o raio sejam os mesmos, e o estoque de ferramentas é mínimo necessário, já que pode ser usado em vários tipos de roscas. Suas principais desvantagens são: o raio de ponta da pastilha é menor para abranger a gama de passos, o que reduz a vida útil da ferramenta, e a formação de rebarbas pode ser também um problema. O perfil completo é o tipo mais comum de inserto para torneamento de roscas. Ela é usada para cortar perfis completos de roscas, incluindo a crista. Ele não tem necessidade de repasse após rosqueamento e necessita de diferentes insertos de rosqueamento. Vale lembrar que, para formar cristas no acabamento do diâmetro da rosca, é necessário adicionar um material ou sobrematerial extra ao diâmetro da peça, cerca de 6 a 14 microns. Ela tem várias vantagens, como assegurar a profundidade de corte, o perfil inferior para uma rosca mais robusta, não é necessário rebarbar o perfil da rosca, menos passos necessários comparados a uma pastilha de perfil parcial, devido a um raio de ponta maior, e propicia um desempenho de rosqueamento produtivo, mais competitivo. Dentre as suas desvantagens, temos que, para cada perfil, é sempre necessário uma pastilha diferente, fazendo o estoque inchar. Insertos multidentes. Insertos multidentes são semelhantes às pastilhas de perfil completo, mas tem mais de uma ponta. Uma pastilha com 2 dentes duplica a produtividade, e uma pastilha de 3 dentes triplica a produtividade, e assim por diante. Dentre suas vantagens, temos que, por ter mais dentes, ela requer menos passes, proporcionando melhor e maior vida útil da ferramenta, produtividade e custos mais baixos da ferramenta. E dentre as suas desvantagens, temos que ela exige condições estáveis, já que as forças de cortes são mais altas, pois a aresta de corte tem um contato maior e que ela precisa de espaço suficiente atrás da última rosca para liberar o último dente da pastilha, gerando uma profundidade de rosca completa. Insertos com semi-perfil. Insertos com semi-perfil é utilizado somente para roscas trapezoidais. No caso desse perfil, não há necessidade de repasse após rosquear, porém necessita de diferentes insertos de rosqueamento para diferentes passos. Para o acabamento é necessário ser em outra operação. Depois de escolher o perfil do inserto, necessita-se saber escolher a geometria da parte cortante da pastilha, que se subdivide basicamente em 3 tipos: geometria plana, geometria viva e geometria para quebra-cavacos. Falando sobre a geometria plana, temos que a sua escolha normalmente é para uso geral, podendo ser utilizada para a maioria dos materiais. As arestas de corte são redondas para fortalecer a mesma. Já a geometria viva é utilizada para materiais pastosos ou difíceis de trabalhar, tais como o aço doce, o aço inoxidável, materiais não ferrosos e superligas. A aresta de corte viva diminui as forças de corte e proporciona um bom acabamento superficial. E por último, a geometria para quebra-cavacos, que é utilizada para materiais com cavacos longos, tais como aços com baixo teor de carbono, aços inoxidáveis, aço com liga e materiais não ferrosos. A geometria de formação de cavacos permite uma usinagem mais contínua e sem monitoramento, porém não pode ser usada com penetração radial. Agora falando sobre os calços das pastilhas, eles são usados para propiciar inclinações diferentes da pastilha, de forma que o ângulo de inclinação da pastilha seja o mesmo que a hélice da rosca. A principal vantagem é que, simplesmente trocando o calço do inserto, os suportes podem ser utilizados para torneamento de roscas com vários ângulos de hélice, assim como o torneamento de roscas esquerdas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar, deixe nos comentários uma crítica e também uma sugestão de novos assuntos. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.